A mídia reproduz os padrões estéticos aceitos pelos setores dominantes da sociedade. Graças ao alcance dos meios de comunicação a grande parte do território brasileiro, atingindo quase toda a população do país, ela é responsável por retratar uma realidade que não tem se mostrado condizente com a diversidade étnico-cultural do Brasil. O que a gente vê na televisão é uma tentativa de embranquecimento, né? Depois que houve o processo aí de abolição, entre aspas, os portugueses, as pessoas que estavam no domínio, né, sobre a política do país, tentaram embranquecer porque não aceitavam esses negros que foram escravizados, negros que foram utilizados enquanto mercadoria, sendo funcionários deles, né? Então o que eles tentaram fazer? Eles tentaram embranquecer esse negro, trazer imigrantes, pessoas de outros países que são brancos, para tentar tirar um pouco dessa tez, né, do preto. Então o que a gente vê no telejornal é uma extensão disso. São pessoas negras que são aceitas, assim, entre aspas, são aceitas porque o movimento negro vem lutando para que o negro seja aceito, né, nessa sociedade racista que a gente tem, e que mesmo assim, quando esse negro é introduzido nesses programas, ele tem que passar por esse processo de embranquecimento, que é alisar os cabelos. As mulheres apresentadoras, elas sempre têm que alisar o cabelo, né, elas têm que se vestir enquanto pessoas brancas. A gente não vê a nossa cultura lá sendo exposta e tal, então eu vejo que a gente segue meio que esse padrão aí, né? A produção da TV aberta, além de não representar da melhor forma as minorias historicamente marginalizadas, no jornalismo, os apresentadores também precisam seguir padrões de beleza institucionalizados, e a estética do telejornalismo brasileiro se mostra formada por uma maioria de brancos. E como essas pessoas que apresentam os telejornais estão ali, de certa forma, passando a verdade, né, notícias com credibilidade, que tudo, como as pessoas referem, passou no jornal, então é verdade. Então essas pessoas vão se tornar referências, tanto referências para passar a notícia, como tudo que elas dizem é uma pseudo-verdade, ou como uma referência estética. As mulheres, os homens vão se remeter a essas pessoas como um padrão a ser alcançado, o que nem sempre é possível, porque todas as pessoas são diferentes. Uma pessoa é alta, baixa, outra gorda, magra, ninguém vai ser igual ao outro. Então, às vezes, isso pode impor esse determinado padrão, o que vai causar nessas pessoas muitos transtornos de comportamento, porque elas não vão se adequar nunca àquilo, porque elas não são aquilo. Se nas novelas e filmes as pessoas LGBTs são representadas quase sempre por um viés humorístico e ridicularizador, nos telejornais, o padrão heteronormativo imposto aos apresentadores exclui as pessoas LGBTs. 4 travestis saíram de um bar na rua 24 de maio e se aproximaram de um taxista que estava em frente a um posto de combustíveis. Os travestis pediram para o taxista que fizesse uma corrida para levá-los em casa. O motorista já conhece a fama dos travestis e preferiu dizer que não estava trabalhando, por isso não ia pegar a corrida. Bêbados e descontrolados, os 4 travestis começaram a quebrar todo o táxi que estava estacionado. Os travestis chutaram as portas e jogaram uma pedra que encontraram pelo chão. Nesse meio, a única forma de representação da população LGBT é em matérias que as desmoralizam sem o mínimo de respeito, infringindo direitos humanos e dando espaço a interpretações negativas de pessoas que na maioria das vezes não tem nem direito à voz. Eu só queria ir embora, beber um pouquinho, mas eu não queria nada, eu tô com dinheiro aqui pra pagar o táxi, que era R$10, ali do Flix até em casa, pra me pagar pra ir pra casa. De repente tiraram eu de dentro do táxi e me bateram, eu tô morrendo de dor na cabeça, me chutaram um monte, entendeu? E eu não tinha nada a ver, eu só queria pagar os R$10, R$15 que era dali do Flix até em casa. Um cliente que saiu comigo. Como é, pai? Um cliente. Sim. Ele saiu comigo, fez o programa, tal, tudo certinho, me pagou e depois voltou. O machismo presente na sociedade é refletido também nas emissoras, que para dar um tom de credibilidade às notícias, reforça conceitos patriarcais de que o homem branco, heterossexual, é o perfil de jornalista a ser levado a sério. Veja esse rapaz aí, mostra aí o diretor do programa, Ramon Marjoli. Mostra aí. Você conhece esse homem aí? Já viu esse homem em algum lugar? Por que ele tá com esse boné aí? Tira esse boné. Se a gente for fazer uma análise de como os LGBT são pautados na mídia da região, a gente vai perceber que existe um problema muito grande, né? Porque
Principalmente para as pessoas que são transexuais ou as travestis, porque os nomes sociais não são respeitados e aí elas são expostas de uma maneira muito ridícula. E aí a gente percebe que tudo é muito ironizado, tudo é muito normatizado quando se trata de violência e agressões a LGBTs, porque eles fazem a bagaceira mesmo, eles falam coisas sem pensar no que a pessoa era, no que a pessoa representava, no que a pessoa significava, sem levar em consideração que aquela pessoa tinha um sentimento, que ela tem uma imagem, né? Então é tudo muito primitivo no trato e na forma como os LGBTs são pautados na mídia da região e na ausência do telejornalismo comum. Se a gente for fazer uma análise de uma perspectiva nacional, a gente já não encontra pessoas que são LGBTs que estão nesse cenário do jornalismo, que dirás na região, né? A região ainda é muito pior, ainda mais com todo o problema que ela enfrenta de estrutura e de... por seguir ainda um sistema bem coronalista, o que é bastante complicado pra gente, porque é um sistema machista e quer impor padrões, quer impor regras. E se você for LGBT e tiver um comportamento que for contrário aos padrões que são postos, que são os normativos, isso se torna ainda muito pior e muito mais complicado, e a ausência de representatividade acaba sendo quase zero. O telejornalismo ganhou força no Brasil a partir da década de 50 e, embora hoje em dia a maioria dos cargos jornalísticos seja ocupado por mulheres, só em 1996 uma apresentadora assumiu a bancada de um telejornal com visibilidade. Embora este espaço tenha sido conquistado pelas mulheres, a competência e capacidade de exercer as atividades jornalísticas não são os fatores determinantes para a escolha da profissional. Esse padrão eurocêntrico é, antes de tudo, uma reprodução das definições de beleza que a sociedade impõe às mulheres e que é reforçado pela mídia diariamente. Então, não parece que os meios hegemônicos do Brasil estão muito interessados em que essa diversidade esteja posta. Ela passa uma visão de um grupo muito determinado dessa sociedade, que é o grupo dominante. Então, ela não está muito interessada em nos incluir. Então, já que isso está perceptível, então por que não criar os nossos próprios meios alternativos, nossos próprios veículos, para que neles nós mesmos estejamos fazendo a nossa própria representação, enquanto mulheres, negros, indígenas, LGBTs e afins, que a gente acha que não está nesse padrão que está posto, não nos serve.